esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo: escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou os seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros. Mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse de sua herança. Então, agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhes entregarão o fruto no seu tempo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Duas imagens são utilizadas na liturgia de hoje. Na primeira leitura, a da vinha. E no Evangelho, não que seja uma figura, né, mas uma posição, o vinhateiro. São os dois lugares de reflexão da liturgia desse final de semana. A figura da vinha. Primeiro, a vinha produz uva. E a uva produz vinho. E quando nós olhamos para o Antigo Testamento e para a palavra do Senhor, nós vamos entendendo que a uva, o vinho, é sempre o símbolo da excelência da criação. Né? O vinho também é a imagem do dom divino de Deus. Toda vez que Deus derrama o seu dom sobre o povo, era celebrado com vinho, muito vinho, né? Que também era o símbolo da alegria, né? O vinho que produzia a alegria por conta da presença do Senhor. A gente pode dizer que o vinho, ele tinha esta responsabilidade de ter o sabor do divino. O vinho. Mas é lógico que a liturgia ainda não está falando do fruto, do vinho, enquanto resultado final. Mas ele está falando sobre a vinha,
sobre o lugar onde se produz esse vinho, essa uva, né? Quando nós ouvimos a leitura e nós vemos o profeta dizer que ele vai cantar ao amado um cântico falando sobre esta vinha. E aí depois ele começa a dizer de todos os cuidados com a vinha, não é? Ele cercou, ele limpou de pedras, plantou as videiras escolhidas, não é? Fez tudo de bom para aquele lugar. Esta imagem desta criação ou desta organização é a imagem da criação. É a imagem de Deus criando. Quando Deus criou, Ele criou o homem no Éden, colocou no lugar bem feito, bem posto, com alimento, com cuidado, né? E além de todas as coisas criadas, Ele impôs na humanidade a sua imagem e semelhança. Isso quer dizer que não trazemos só no rosto a imagem de Deus, mas trazemos em nós as capacidades divinas. Trazemos a possibilidade de ter os mesmos sentimentos de Deus em nós, de bondade, de misericórdia, de compaixão, nós trazemos tudo isso em nós, porque fomos criados à imagem dele. E ao nos criar, ele não só criou colocando um aspecto físico, mas ele também criou dando esse aspecto espiritual, naquilo que é mais excelente, né? De que nós temos as capacidades divinas em nós. Depois do escritor sagrado cantar esse canto, com pesar ele diz: olha, foi esperado uvas boas, mas no fim vieram uvas selvagens. E é muito interessante o termo uvas selvagens, porque ele não está dizendo uva podre, uva ruim, mas uvas selvagens. Eu não sei como era aqui, né? Eu sei que alguns podem assistir fora de Nazaré, mas eu não sei como é que era dito aqui. Mas eu já, desde pequeno, eu ouvia muito sobre alguns tipos de frutas ou algum tipo de frutinhos de árvore que eram selvagens, que não se podia comer. E alguns nem se podia tocar, porque produzia ferida, queimaduras e tudo mais. Veja, a vinha, feita com muito cuidado, deu uvas selvagens. Isso faz a gente pensar um pouco. Alguma coisa aconteceu no processo. Porque se tudo foi bem feito, se o terreno foi bem feito, se foi colocado as coisas no lugar, por que a consequência foram uvas selvagens? É lógico que esta imagem não está falando propriamente só de uva, mas está falando de nós, povo de Deus. Nós ouvimos o profeta falando a Deus sobre nós e falando do que aconteceu conosco. Foram criados muito bem, bonitos, cheirosos e tudo mais. Mas acontece, Senhor, que eles se tornaram uvas selvagens. Como que isso acontece? No caso nosso, as uvas selvagens, elas acontecem, ou nós produzimos uvas selvagens. Nós não produzimos o bom e o belo, a graça e a misericórdia de Deus. Nós só produzimos algo que não é tragável. E o que não é tragável a Deus é o pecado. Nós produzimos o pecado quando nos afastamos do projeto de Deus para nós. Então, o que levou essas uvas que foram bem feitas e colocadas a se tornarem uvas selvagens? Quem sabe a tomada de decisão de andarem diferente daquilo que Deus sonhou para eles. No final da leitura, nós encontramos assim: eu esperava deles frutos de justiça, e eis injustiça. Esperava obras de bondade, e eles me deram iniquidade. Então,
o fruto, o modo de vida que Deus esperava era uma vida justa e bondosa, atos bons, a gente pode dizer até de um modo de proceder bom. Porém, nós entregamos ao Senhor, que cuidou bem de nós, uvas intragáveis, uvas selvagens. Como eu já dizia, isso por conta de algum momento se desviar do projeto, alterar o projeto, não é? Alterar o projeto. No Evangelho nós encontramos outra imagem, não da vinha, mas, como eu disse, de títulos, os vinhateiros. Veja, os vinhateiros, eles foram colocados para cuidar da vinha. O proprietário fez tudo, preparou tudo, como nós ouvimos na primeira leitura, e chamou alguns vinhateiros para cuidar. A questão é que os vinhateiros, no processo, eles ficaram tão apegados com os frutos que esqueceram quem era o dono do fruto. E o que acontece? Todos aqueles que vieram buscar os frutos foram mortos, foram desprezados, foram deixados, a ponto de matar o próprio filho. Eles ficaram tão encantados com o sabor do fruto e achando que era deles, que eles tentaram até fazer um projeto de uso campeão, né? Mataram o dono e disseram assim, né? Agora tudo vai ser nosso, tomamos posse da herança, de tal modo do encantamento deles. É lógico que eles mataram o filho, mataram o dono, mataram o filho, o herdeiro, mataram o herdeiro. E esta imagem das vinhateiros, o que são para nós? Também é imagem nós, povo de Deus. Mas agora não só influência do pecado, mas quando escolhemos fazer um projeto diferente do projeto de Deus. E quando nós fazemos diferente do projeto de Deus, nós nos encantamos com o fruto e esquecemos quem é o dono. E aí chegamos a tal ponto de achar que nós damos conta sem o dono. E aí, o que nós fazemos? Nós começamos a nos isolar na tentativa de achar que o nosso fruto é porque é por nosso esforço. Também é um modo de proceder que também não é de acordo com a vontade do Senhor. Também não é um modo de proceder de acordo com a vontade do Senhor. Bom, se nós somos a imagem desta uva selvagem, se nós somos a imagem dos vinhateiros que de tempos em tempos pega projetos particulares ou pega o projeto de Deus e tenta adequá-los aos nossos de modo particular, e isso não produz bom fruto, isso não produz boa graça, o que devemos fazer? Nós olhamos a segunda leitura e ela diz assim, olha: não vos inquieteis com coisa alguma, mas apresentai as vossas necessidades a Deus. O que nós devemos fazer é colocar todas as nossas necessidades na mão de Deus, colocar tudo o que precisamos na mão de Deus. Como cantávamos na moção inicial, a bondade de Deus, ela nos dá tudo o que precisamos. Então, quando nós tendemos a fugir um pouco de Deus, achando que a nossa ação ela vai produzir fruto bom, fugir ou se afastar de Deus já nos leva à condição de pecado, já nos leva naturalmente. Então é preciso voltar para Deus e colocar nas mãos do Senhor, colocar nas mãos dele a nossa vida e esperar que ele possa transformar a nossa vida. A segunda leitura diz assim, olha: praticai o que aprendestes e recebestes de mim, ou que de mim vistes ou ouvistes, assim o Deus da paz estará convosco. Qual é a única maneira de curar as nossas uvas selvagens? Qual é a única maneira de convencer o nosso coração que tende a fazer um projeto diferente
da vontade do proprietário de Deus para nós, a única maneira é praticar o que recebemos, viver o que vimos e ouvimos, e assim Deus estará conosco. Praticar o que aprendemos e recebemos de Deus. O que nós aprendemos e recebemos de Deus? Os mandamentos, é lógico, sem dúvida nenhuma. Praticar os mandamentos, a maneira que eu vou vivendo, a maneira que eu vou vivendo esses mandamentos, eu vou como que com remédio, colocando sobre toda ferida na árvore que dá o fruto selvagem, toda ferida na árvore que dá o fruto ruim, eu coloque o remédio certo. Então, na medida da vivência dos mandamentos, na medida da minha aproximação com Deus, à medida da minha intimidade com Deus, à medida que eu vou colocando em prática aquilo que Ele vai fazendo em minha vida, à medida que eu vou experimentando em Deus aquilo que a correspondência da bondade dEle no dia a dia da minha vida, eu vou vencendo em mim as inclinações das uvas selvagens. E também a postura do vinhateiro, a postura daquele que quer mudar o projeto a seu modo. O que nós precisamos fazer então? Voltar para Deus, voltar para o vinhateiro, voltar para o projeto inicial e dizer: Senhor, como era? O que querias? O que o Senhor desejava com a minha vida? O que o Senhor deseja com a minha vida? Voltar diante de Deus e se colocar numa atitude humilde e dizer: o que queres? É por isso que a liturgia deste final de semana é extremamente reflexiva. Por quê? Porque diante destas uvas e diante desses vinhateiros, nós precisamos parar e dizer: qual tem sido a minha postura? Qual tem sido o meu modo, minha maneira de agir? Se eu olho e percebo que tenho dado frutos selvagens, então eu preciso parar diante de Deus e dizer: para onde e de que modo e de que maneira eu preciso voltar? Por que eu preciso voltar? Porque nós ouvimos desde o começo: a vinha é do Senhor. Então eu só vou permanecer na identidade que Deus deu para mim à medida que eu volto para Ele. Quantas vezes? Inúmeras vezes. E precisa ser uma decisão diária. Voltar para Deus, porque a identidade é mantida a partir desse relacionamento com Ele. Então eu preciso voltar a ser vinha de Deus. Eu sou Israel, eu sou a vinha do Senhor. Ele me cuidou, Ele me tratou, Ele olhou para mim. Então, para eu dar bom fruto, eu preciso voltar. Por quê? Porque quando eu volto, eu recebo dEle e sou confirmado dEle na minha identidade. A identidade de filho, a identidade de amado, a identidade daquele que é sonhado por Deus para a eternidade. Por que eu preciso voltar? Porque eu só consigo viver a minha missão quando eu volto para Deus. Quando eu me afasto do vinhateiro, do proprietário, do projeto que Deus tem para mim. Quando eu afasto da vontade de Deus para mim, mais uma vez eu corro o risco de me perder na minha missão. E aí eu vou tentar fazer a missão do meu jeito. Só que ser missão, viver missão, depende de um envio. E quando eu desvio do envio, eu posso correr o risco de não cumprir e vou sofrer as consequências do não cumprir a missão. Voltar porque eu preciso viver a missão, o meu chamado, a minha vocação. E por que eu preciso voltar? Voltar para produzir fruto bom. Meus irmãos, meus filhos, é impossível darmos bom fruto por nós mesmos. Todo fruto bom que cresce em nós não é por conta de nós, mas por conta da bondade de Deus. É por conta única e exclusivamente da vontade de Deus. Porque nós temos dentro de nós, como diz o profeta Isaías, nós somos Ezequiel, nós somos débeis, nós somos terríveis, nós temos um impulso animal dentro de nós e que
podemos até dizer, selvagem dentro de nós, e que o tempo todo precisamos lutar com a selvageria que existe dentro de nós. E a única maneira é voltar. Praticai o que vistes e ouvistes, que é aquilo que está nos mandamentos, que é o que está na palavra de Deus. Praticai. E para voltar é preciso ir colocar as necessidades diante do Senhor. E colocando as necessidades diante de Deus, Ele vai cuidar de nós. Nós, como vinha do Senhor, fomos criados para o amor. Então, precisamos voltar para o amor. Precisamos voltar para Ele. Como diz Bento XVI, quando pregou sobre esta liturgia de hoje, ele, no final da sua homilia, ele remetia ao livro do Apocalipse, lembrando aquilo que acontece com a igreja de Éfeso. Arrefeceu em seu primeiro amor. Então volta, compra de mim colírio para limpar os vossos olhos, né? Compra de mim colírio para limpar os vossos olhos. Compra de mim roupas brancas, recebe de mim roupas brancas. Veja, postura, olhar, escuta nova, e nós só encontraremos em Deus. Em Deus é preciso voltar para Ele. Nós precisamos voltar ao proprietário da vinha. Nós precisamos voltar para Deus. Eu quero te convidar agora, então, a fazer isso nesta noite, nesta Eucaristia. Se você reconhece em ti uvas selvagens, se você reconhece em ti posturas como dos vinhateiros, posturas de manipulação, postura de mudar as coisas a seu modo, diante do Senhor hoje peça, apresenta as tuas necessidades a Deus, como diz o texto, apresenta ao teu coração e volta para o projeto original, volta para o amor primeiro. Vinha do Senhor, deixe-se de novo ser cuidada pelo Senhor. Vinha do Senhor, deixe-se de novo ser tocada pelo Senhor. E se as nossas vinheiras estão cheias de bicho, que dão frutos cheios de bicho, peçamos ao remédio, aquele que é o médico dos médicos, peçamos ao Senhor o remédio sobre a nossa vinha. Nesta noite, Senhor, eu coloco diante de Ti as minhas uvas que não têm condição nem de serem amassadas, porque de tão selvagem que são, elas podem levar ao fim tudo o que o Senhor construiu até aqui, em mim. Então eu quero te apresentar as minhas uvas selvagens, que não servem nem para comer, não servem para nada, a não ser para me fazer voltar para o pecado, a não ser para me fazer voltar para a condição de erro, a não ser me fazer voltar para a condição de escravidão, de orfandade, a não ser serve só para me deixar escravo de novo na morte. Então, Senhor, eu entrego hoje não só as uvas, mas todo o meu ser, para que o Senhor dê remédio ao meu corpo, à minha alma, ao meu espírito, para que eu tenha condições, Senhor, de não mais produzir frutos selvagens em todos os lugares onde estou. Em casa, na comunidade, na formação, na paróquia, em todos os lugares, Senhor, eu me submeto hoje. Eu me submeto ao Senhor da vinha. Se o Senhor precisa tirar mesmo toda a demarcação, se o Senhor quer, como diz o salmista, fazer que o javali da mata verde passe e pise tudo, para que tudo seja destruído, para que possa começar de novo, se é vontade sua, Senhor, eis-me aqui nesta noite, me submeta ao teu querer, me submeta à tua vontade, mas eu reconheço nominalmente quais são as uvas selvagens que existem em mim. Então eu quero entregá-las, Senhor,
conscientemente. Eu quero dar nome, Senhor, a cada uma delas. Eu quero, Senhor, entregar, Senhor, cada uma das situações que me fazem ficar aprisionado neste homem velho, o homem velho do Evangelho, o vinhateiro velho, o vinhateiro, a imagem do homem cheio de pecado, possessivo, manipulador, cheio de revoltas. Senhor, eu entrego agora o meu vinhateiro, o vinhateiro que sou eu, e venha tratar, Senhor. E eu sei que o Senhor não tratará com ira, mas tratará com misericórdia. Então eis-me aqui, Senhor. Eu me submeto nesta hora, submeto, Senhor, as minhas posturas, meu modo de proceder. Senhor, eu submeto os meus sentimentos, o maior lugar da minha escravidão, os meus sentimentos que me enganam, que me atrofiam, que me fazem cair, os meus sentimentos enganosos. Senhor, eu quero entregar, como diz Teresa de Ávila, a louca da casa da minha consciência. Senhor, eu quero entregar mesmo todas as forças contrárias dentro de mim, tudo aquilo, Senhor, que dentro de mim me impede a dar passos em direção à Tua santa vontade. E me faz, Senhor, construindo todo um pomar, construindo uma vinha enorme de produtos vãos. Então eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui nesta noite. Porque se no altar existe Eucaristia, vinho novo, vinho bom, eu quero, Senhor, pular hoje dentro do cálice, e de modo que tudo aquilo que há em mim, Senhor, seja unido a Ti, se torne Eucaristia. Eu não quero mais viver a imagem da vinha perdida, da vinha idolátrica, da vinha teimosa. Eu não quero mais, eu quero, Senhor, viver a medida do Senhor. Eu quero viver, eu me submeto, Senhor. Eu não quero mais ser o vinhateiro do Evangelho, dizendo ao Senhor o modo, a maneira. Eu não quero mais adulterar o processo, porque, Senhor, de tempos em tempos, é assim que o meu coração faz, é assim que a minha consciência luta, criando os jeitinhos, as maneiras. Mas hoje, Senhor, eu me submeto. Eu me submeto. Eu me submeto, Senhor, eu me submeto ao Teu querer, eu me submeto, Deus. Porque a vinha é a casa de Israel. Eu sou esta vinha. Eu pertenço ao Senhor. Porque quando o Senhor me criou, o Senhor colocou em mim a Tua imagem e semelhança. Quando o Senhor me criou, o Senhor colocou em mim talentos, o Senhor colocou em mim virtudes, o Senhor colocou em mim graças. Então eu evoco agora o Espírito Santo sobre mim, me trazendo à tona toda a graça santificante do batismo, para que eu não viva mais segundo as condições, não mais as condições do erro, do pecado, das inclinações, mas eu quero viver debaixo da graça. Eu me submeto à Tua graça, Senhor. Eu me submeto. Então, Espírito Santo, eu coloco agora a minha consciência diante de Ti. Merecastore balabandro valashiri andras. Rebequandro vashiri badra malayebiri. Redressari candro valashiri andralaia. Merebalassuri biandore cantore mala. Eu coloco o Senhor diante de vós. Eu não vou deixar a graça passar. Eu não vou mais, não. Eu quero pular para o lagar e ali ser amassado por Ti e produzir frutos bons. Eu não vou deixar, Senhor, que outro seja o dia, que o dia seja hoje, porque é o dia que o Senhor fez para mim, é o dia que o Senhor fez para nós. Então, Espírito Santo, se eu não tenho consciência à medida dele, para denunciar as uvas selvagens em mim, ou se eu já me conformei com elas, Espírito Santo, então eis-me aqui. Eu me submeto a Ti agora, para que o Senhor possa vir e trazer consciência nova a mim.
Eu fui criado para o amor, eu fui criado para a graça. Então, Senhor, eis-me aqui. Que a mão do samaritano, do bom samaritano, se estenda em direção a mim, e que possa agora mandar, tratar, passar tudo aquilo que for preciso. Maralacanturi balabashia, Iliberelalalalalalalacanturi balaya, Irialabaral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 ashia, o Senhor me traz uma imagem assim, uma imagem muito intensa daquele bichinho que se conforma à cor, ele se mistura à cor da árvore, de tal modo que a gente olha para a árvore e como que não houvesse separação entre o bicho e a árvore. E aí o Senhor me traz ao coração assim, exatamente sobre isso, de que existem bichos em determinadas áreas de nossa vida, que nós já acostumamos com a presença deles, e que nós somos confirmados, aliás, que nós vamos confirmando a presença deles, e como eles estão tão em nós, a gente acha que já pertence a nós, que já faz parte de nós. Então, se você deseja, eu desejo que o Espírito Santo venha agora e ele denuncia em mim, como diz o Evangelho de São João, que o Espírito virá e denunciará tudo aquilo que é pecado e nos levará à justiça. Que o Espírito Santo, peça ao Espírito Santo, se você quiser, que ele venha agora trazendo clareza. Onde estão esses bichos? Onde estão? Onde são os lugares? Em nome de Jesus agora nós pedimos que a misericórdia do Senhor alcance cada um desses lugares. Senhor, os bichos que foram se instalando, fazendo casa, pondo ovos em nossa personalidade, em nossos pensamentos, em nossos olhares, em nossas frustrações, nas feridas do nosso ser. E aí esses óvulos foram criando os novos bichos, foram se alimentando das nossas posturas. Jesus, eu quero te pedir hoje, como cai a chuva seródia lá fora, vem agora com teu sangue sobre nós, lavando a nossa consciência, lavando os nossos pensamentos, lavando as nossas posturas, lavando a minha consciência, lavando a minha postura, porque eu quero, Senhor, eu desejo, eu preciso. Então vem, Senhor, vem nesta hora sobre mim. Berecastore balabalashiri alalara, ialabaralaria alalalalalalala, irialalalilera, inaralalalalalalalaria alabaralashiri alala, midirialalalalalalalaria, irialabarabasuri candralabaia, mirihalabasuri banarala, irialala. O Espírito Santo ele vem, e quando ele vem, ele faz. Então, se nós não conseguimos pelas nossas forças, ele vem, ele faz, ele produz a força em nós. Me convence que sou filho, tira de mim o mal, tira de mim o mal. Me convence que sou filho, tira de mim o mal, tira de mim o mal. Me convence que sou filho, tira de mim o mal, tira de mim o mal.